Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Vamos dar um tempinho aí para a galera aí entrando nessa nossa live, tá? Turma, preparei uma live hoje muito bacana para vocês, tá bom? Trazer muito conteúdo. Eu não tenho dúvida que vai mudar a forma como você estuda para concursos públicos de tribunais hoje, tá bom? Beleza? Já vou colocar aqui os slides aqui na tela, tá bom? A gente já começar. Você que vai chegando aí, por gentileza, vai me falando aí se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, tá bom? Ajudem a gente a fazer aqui essa nossa live. Hoje eu vou trazer muito conteúdo bacana aqui, que eu não tenho dúvida, que vai mudar a forma como você estuda para concurso público. Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar e já vamos começar, tá bom? Como tem muito conteúdo hoje para trazer para vocês, já quero ir direto ao ponto, trazendo muita informação, muito conteúdo, que vai fazer a diferença na sua preparação. Beleza, galera? O tema da nossa live hoje é do zero a servidor do Poder Judiciário, tá? O passo a passo para conquistar estabilidade e remunerações acima de R$ 10.000. Tá? Começando com R$ 10.000 para técnico e para o cargo de analista acima de R$ 15.000. Já deixa aqui eu me apresentar para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Bento, eu sou a mente por trás do perfil Comunidade Tribunais, tá? Um perfil lá no Instagram, onde já contamos com mais de 66 mil seguidores, todos direcionados para concursos de tribunais. Temos mais de 1.200 postagens com informações de concursos de tribunais, dicas, orientações, tá? Tudo exclusivo e direcionado para concursos de tribunais, tá? Também estamos lá trazendo muitas informações em primeira mão. Eu fui ex-aluno da LS, hoje eu estou nessa nobre missão como professor orientador, tá? Que para mim é uma grande honra, tá? Eu venho de família humilde e eu sei como estudar para concurso público pode mudar a sua vida. E digo mais, não só a sua vida, como a vida de toda a sua família, tá bom? Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui compartilhando informações, compartilhando dicas, tá? Estratégias para você que estuda para concursos de tribunais. Por que você precisa ficar nessa live até o final? Hoje você vai descobrir por que a área de tribunais tem as melhores oportunidades para quem quer ser aprovados em concurso público hoje no Brasil. Os 5 erros que provavelmente estão atrasando a sua aprovação, tá? E principalmente como evitar esses erros. Como estudar mesmo para quem está começando do absoluto zero, que não tem nenhuma
nenhuma informação sobre concurso público, que nem, não tem nenhuma estratégia, tá certo? A forma certa de organizar os seus estudos com teoria, revisão, lei seca, questões, discursiva. Como acelerar sua aprovação através de um planejamento eficiente e também o método que os nossos alunos estão usando para conquistar a sua vaga em concursos de tribunais. Turma, vai ser muito conteúdo, tá? Se você já gostou do que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, eu vou pedir a sua ajuda agora para você deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar essa live com algum amigo seu, naqueles grupos de estudo que você participa no YouTube, no Instagram ou no WhatsApp, tá? Então, compartilha esse vídeo, tá? Para que outros concurseiros possam também acompanhar essas informações, tá certo? Não te custa nada deixar o seu joinha e, no entanto, nos ajuda demais. Porque nós podemos fazer uma live e afirmando que vamos te levar do zero a servidor do Poder Judiciário. Eu poderia dar vários pontos aqui da nossa orientação, mas eu prefiro deixar os nossos resultados, tá? 101 aprovados no último TRF5, 32 alunos entre os 50 primeiros do TSE unificado, vários em primeiro lugar, vários em segundo, terceiro, quarto, 346 aprovados no último TRF1, também com vários primeiros lugares, segundo lugar, terceiro lugar. Aprovados como a nossa aluna Johanna, que foi nomeada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e também no Supremo Tribunal de Justiça para o cargo de analista judiciário da área judiciária, tá? E todos esses depoimentos você encontra nas nossas redes sociais, tá? Tanto na minha rede social, quanto na rede social da LS Concursos, tá bom? Então, se você quiser acompanhar o depoimento da Johanna, que foi 2 vezes nomeada para o cargo de analista da área judiciária, aprovada como a nossa aluna Lidiane, que foi primeiro lugar no TRE do Paraná, né, para o cargo de técnica judiciária da área administrativa, concorrendo para cotas, tá? E quinto lugar, concorrendo para ampla. Alunas aprovadas como a nossa aluna Lívia, que foi aprovada no TRT 15, né? Em 15ª colocada para o cargo de analista da área judiciária. Como a nossa aluna Eduarda, que foi segunda colocada no último concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Para técnica de atividades judiciária, 7ª região. A Eduarda também já está só aguardando, né, a definição ali do seu cargo para analista da área judiciária, tá? Ela já está em 4º lugar também. Vai ser aprovada 2 vezes no concurso do Tribunal de Justiça para técnico e para analista, em excelente colocação, né? Com certeza será nomeada. Técnico, ela ficou em 2º lugar e concorrendo para analista da área judiciária, ela está em 4º lugar, está só esperando a definição da nota da discursiva. A aluna também nomeada
aliás, aluna aprovada, a nossa aluna Elze, que ficou em 4º lugar no último concurso do Ministério Público da União para o cargo de técnico da área administrativa. Turma, como vocês podem ver, tá? São muitos nomeados. Não é um nem dois, são dezenas, centenas, milhares de aprovações, tá? Todos esses alunos utilizando o nosso método, tá? Um método que eu vou descrever para vocês aqui um pouquinho lá na frente, tá bom? Porque concursos da área de tribunais é uma excelente escolha. Primeiro, estabilidade e bons salários. Quando a gente fala em salário, a gente fala em salários bons na casa dos R$ 10.000 a R$ 12.000 para técnico, R$ 15.000 a R$ 17.000 para analista, né? Além disso, tem vários benefícios, progressão na carreira, você vai entrar com uma remuneração, ano a ano você vai estar aumentando a sua remuneração. Eu vou trazer aqui também uma estrutura remuneratória, tá? Para você ter uma noção de como realmente são bons os salários na área de tribunais. Possibilidade de home office, tá? Hoje está cada vez mais recorrente, né, os tribunais trabalharem com a possibilidade de home office ou então um regime híbrido, onde você vai alguns dias presenciais e outros dias trabalha na sua residência, o que acaba trazendo uma qualidade de vida, né? Concurso frequente e oportunidades em todo o Brasil. Tá? Hoje existem vários tribunais federais espalhados em vários estados. Existem também os tribunais de justiça, que cada estado tem o seu. Então, são muitas as oportunidades. E eu não tenho dúvida que próximo da sua região, se você tiver algum apelo emocional e não quiser sair da sua região, eu não tenho dúvida que vai ter um concurso próximo de você ou está tendo um concurso próximo de você, tá bom? Porque os concursos de tribunais são muito frequentes e em todo o Brasil. Inclusive, eu vou trazer aqui mais na frente, tá? Os próximos concursos de tribunais. Carga de trabalho mais equilibrada. Enquanto hoje a gente está vendo o regime CLT brigando para sair de uma escala de 6/1 para uma escala de 5/1, os tribunais já estão há muito tempo nessa escala. E ainda, muitos dos tribunais têm escala reduzida, de 6 horas, 7 horas, tá? De segunda a sexta, conta com recesso forense no meio do ano, recesso forense no final do ano, tá bom? Isso acaba gerando mais qualidade no seu trabalho. Nomeação em grande volume. Muitos alunos, quando olham o edital e vê lá a possibilidade apenas de cadastro de reserva, chega para mim e pergunta: Bento, vale a pena fazer um concurso para cadastro de reserva? Turma, eu tenho muito esse cuidado de fazer uma análise dos últimos concursos para a gente ter uma noção do número de nomeados, tá? E não é raro os concursos que a gente tem milhares de nomeados, tá? 900, 700, 500, 600 nomeados, tá bom? Convocados. O que acontece? Por que a maioria dos tribunais colocam apenas cadastro de reserva? Porque é uma forma do órgão se
precaver, né? Porque se ele colocar lá no edital 100 vagas, ele tem a obrigação de chamar as 100 vagas. Então, se ele colocou 100 vagas e você foi aprovado dentro do número das vagas, no dia seguinte à homologação, você está lá batendo na porta do órgão para que ele chame você, tá bom? Então, quando ele faz um concurso e coloca apenas cadastro de reserva, ele está se precavendo, tá? Porque ele pode te chamar a qualquer momento, mas ele não tem a obrigatoriedade, tá bom? Então, não se assuste quando você vir um edital com apenas cadastro de reserva, tá? Eu posso te garantir isso porque eu faço muito essa análise dos últimos concursos para a gente ter uma noção da quantidade de nomeados, certo? E se você fizer, aí também você vai perceber que realmente chamam centenas de aprovados, tá? E quando a gente fala em vários concursos, né, centenas de aprovados em vários concursos, dá muitas nomeações, né? O que você precisa fazer, naturalmente, é uma boa preparação para que você possa realmente estar preparado para quando essas oportunidades aparecerem, você aproveitar. Salário inicial para analista na casa dos 15 mil reais. Isso, o vencimento, isso é um vencimento, né? Mais o GAGE, que é a gratificação por atividade judiciária, tá? Ainda vai entrar aqui outros benefícios, como auxílio alimentação, tá? No final da carreira, você vai estar tirando ali 22 mil reais, mais os benefícios. Existe ainda a possibilidade do adicional de qualificação, né? Com especialização, mestrado, doutorado. Isso tudo faz a sua remuneração melhorar ainda mais. Salário inicial para técnico, 9 mil reais, e vai entrar outros benefícios, tá bom? Tem também especialização, mestrado e doutorado. Um técnico está ganhando, já no início da carreira, 11 a 15 mil reais, de forma bem tranquila. E no final da carreira, vai para 15 a 20 mil reais aí, né? De uma forma muito tranquila. Falo isso sem medo nenhum de errar, tá bom? E se você tiver dúvida, eu desafio você agora, né? Quando terminar a nossa live, ir lá no Tribunal de Justiça do seu estado e procurar saber ali quanto é que está ganhando um técnico judiciário. Você vai ver que tem muita gente ganhando 20, 25 mil reais como técnico, 30, 35 mil reais como analista. Não é uma pessoa nem duas, sabe? São vários servidores dentro do órgão. Como eu falei aqui, ainda tem outros benefícios, né? O auxílio alimentação de R$ 1.800, a assistência pré-escola de R$ 1.228, auxílio natalidade, auxílio saúde. Toda essa remuneração aqui vai somar aquela remuneração, nessa estrutura remuneratória aqui que eu te falei, tá bom? Então, você vai adicionar aqui para você saber, para você ter uma ideia de quanto mais ou menos você vai receber quando você for um aprovado aqui no Poder Judiciário. Turma, eu peguei aqui a estrutura remuneratória dos tribunais federais. Por quê? Porque os tribunais federais é a mesma estrutura remuneratória em todos os concursos, tá bom? Em todos os órgãos, tá bom? Então, ele se repete. Já os tribunais de justiça, cada tribunal de justiça do estado tem a sua estrutura remuneratória. Então, não dava para eu pegar aqui 27 estruturas remuneratórias, né? Não dava para eu pegar todos os estados, tá certo? Mas você pode ter certeza que a maioria dos estados tem remuneração tão boa ou até melhor do que os tribunais federais, tá certo? Por exemplo,
O auxílio alimentação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é apenas R$ 3.000. R$ 3.000 apenas de auxílio alimentação. R$ 3.000, galera, não sei se você sabe, né? Mas muitos trabalhadores hoje não recebem R$ 3.000 no mês de remuneração. Em alguns tribunais de justiça, você vai receber esse valor apenas como auxílio alimentação. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não é o único, não, tá? Tem outros tribunais de justiça que têm auxílio alimentação também muito interessante, certo? Isso tudo deixa a área de tribunais ainda mais atrativa. Vou passar aqui um panorama dos próximos concursos, tá certo? De 2026, previsto para 2026, esse ano, e previsto para 2027. Turma, se você gostou aqui dessa estrutura remuneratória, se você gostaria de receber R$ 11.000 como técnico e R$ 15.000, R$ 17.000 como analista, deixa um joinha aí nessa nossa live, tá? Não te custa nada e, no entanto, nos ajuda muito para que o YouTuber possa compartilhar essa nossa live com outros estudantes, com outros concurseiros, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre os concursos previstos para 2026 e 2027. Em 2026, ainda em 2026 e principalmente em 2027, nós teremos uma grande onda de concursos de tribunais do trabalho, tá? Em 2026, nós poderemos ter até 4 concursos, tá? Muitos desses concursos aqui, desses órgãos aqui, já manifestaram interesse em realizar esses concursos, tá bom? Então, nós poderemos ter ainda em 2026 até 4 concursos de tribunais do trabalho. Em 2027, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 concursos de tribunais do trabalho, tá? Totalizando aí, ao todo, 11 concursos de tribunais de trabalho em 2026, 2027. E o mais legal disso tudo aqui é que com uma única preparação, você consegue aproveitar todos esses concursos, tá? Então, você não vai ter uma chance de aprovação. Você vai ter 11 oportunidades de aprovação, com uma apenas estratégia de estudo, tá bom? Nós teremos também os tribunais de justiça do Ceará. Esse já está iminente, tá? Esse pode ser publicado a qualquer momento. Inclusive, nesse instante, enquanto nós estamos fazendo a nossa live, pode ser que esse edital possa ser publicado, tá certo? O Tribunal de Justiça do Amazonas também. O último concurso venceu em março de 2025, ou seja, ano passado. Já faz mais de um ano e o órgão está sem nenhum concurso válido, tá certo? Então, se ele quiser nomear qualquer servidor, ele está impossibilitado. Por isso, nós acreditamos muito em um concurso em 2026 ou 2027. Tribunal de Justiça de Goiás também está com previsão, inclusive está em processo acelerado, tá? Para a publicação do seu novo edital, com vagas para analista da área judiciária e analista área de apoio judiciário e área administrativa. O Tribunal de Justiça da Bahia também está com previsão na lei orçamentária de 2026 de um novo concurso,
tá certo? Esses dois concursos aqui também estão sempre previstos, né? O Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Esses concursos, eles estão sempre previstos para ser publicados, mas por um motivo ou outro, eles ficam sempre sendo postergados, tá? Mas como eu falo para os meus alunos, uma hora o Tribunal de Justiça da Paraíba vai ter que publicar edital. Uma hora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai ter que publicar edital. Se esses editais aqui, se esses órgãos aqui, se esses tribunais publicassem hoje o edital, ou publicasse ainda em 2026, você estaria preparado para disputar uma dessas vagas? Essa é uma pergunta que você deve se fazer, porque eu vejo muito aluno pedindo para que o edital seja publicado, sendo que o aluno ainda não está preparado. Então, se você não está preparado, você tem que torcer para o seu concurso não ser publicado, para o seu edital não ser publicado, para você somente ser publicado quando você realmente tiver chance de disputar uma dessas vagas. Tribunal de Justiça de Alagoas também, tá? Tem previsão para o cargo de analista judiciário oficial de justiça avaliador. Tribunal de Justiça também do Tocantins. O Conselho Nacional de Justiça levantou a necessidade de um novo concurso. Hoje, o órgão tem 117 cargos vagos. Defensoria Pública. Nós também temos vários concursos de Defensoria Pública previstos, como a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da Paraíba, que está em processo de escolha da banca, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que já tem banca definida e que já está definido que vai ser publicado o edital ainda no primeiro semestre de 2026. Nós temos também a previsão de vários concursos de procuradorias gerais do Estado, do Rio de Janeiro, do Acre, Rondônia, Bahia, Paraíba e a PGE do Rio de Janeiro e a PGE do Rio Grande do Norte, né, que está com edital publicado. Além das defensorias e das procuradorias gerais, nós temos aqui também vários concursos de Ministério Público, que muitas vezes nem está previsto, mas aparecem aqui, como nós tivemos o Ministério Público de Alagoas, o Ministério Público do Espírito Santo, tá bom? Ou seja, já deu para você ter uma ideia, já deu para você perceber o número de oportunidades que você vai ter em 2026 e em 2027. Excelentes remunerações, benefícios incríveis, estabilidade, progressão de carreira e qualidade de vida. É isso que te espera na área de tribunais. Agora eu preciso te fazer um alerta, tá? Atenção. Se você quer ser aprovado nesses concursos que eu acabei de citar, precisa estudar desde já com direcionamento e disciplina, tá? O fato é que a concorrência está cada vez maior e mais qualificada. Os concursos estão cada vez mais difíceis, com provas cada vez exigindo ainda mais, tá bom? E não dá para se fazer uma preparação de qualquer jeito e correr o risco de deixar o concurso dos seus sonhos passar porque você não fez uma boa preparação.
Agora eu vou te falar a realidade que ninguém te conta em concursos de tribunais, tá? Você sonha com estabilidade, salário e qualidade de vida. Mas a verdade é que o seu cargo público, passar em um concurso de tribunais, não é nada fácil. São muitas disciplinas, pouco tempo que você tem para estudar, e você vai viver com a sensação constante de não estar evoluindo. A aprovação, ela não é depende de sorte, tá? É para quem começa com estratégia, de forma antecipada, com foco, direção e disciplina. Se você conseguiu entender isso aqui que eu acabei de te passar, eu não tenho dúvida que você já vai estar na frente de 90% dos alunos hoje que estuda para a área de tribunais. Eu quero te propor um desafio, tá bom? Pensa aí um pouquinho e lembra como estava a sua vida em abril de 2025, há um ano atrás. O que realmente mudou na sua vida de 2025, de abril de 2025 para hoje, há um ano? Eu sou capaz de apostar que a sua vida mudou muito pouco, e se mudou, não foi da forma que você gostaria, tá bom? Então, hoje eu quero te propor um desafio, tá? E se você mudasse a sua vida completamente até abril de 2027? Em um ano, eu não tenho dúvida, tá? É possível conquistar uma vaga no Poder Judiciário sem depender de indicação, com remunerações acima de R$ 10.000 para técnico, acima de R$ 15.000 para analista, estabilidade, qualidade de vida e valorização profissional. Mas isso tudo depende principalmente desse tripé aqui, ó, que é comprometimento, direcionamento certo e constância. Com esse tripé aqui, eu não tenho dúvida que dentro de um ano você consegue estar muito bem preparado para disputar todas essas possibilidades de concursos que eu acabei de citar aqui para vocês. Você topa esse desafio de mudar completamente a sua vida em um ano? Se você disse sim, dentro aí, no fundo do seu coração, você está no momento certo e no lugar certo, tá bom? Porque eu vou te ajudar. Turma, você que está comigo aí ao vivo, tá? Você que vai assistir essa live depois que eu vou deixar gravada, tá? Já deixa o seu curtir, já deixa o seu joinha, nos ajude aí para que o YouTuber possa entregar o nosso conteúdo cada vez mais para mais concurseiros e ajudar cada vez mais pessoas que querem mudar de vida através do estudo para concurso público, tá bom? Acompanhando diversos alunos e conversando com muitos seguidores lá na minha rede social, no Instagram, eu consegui identificar 5 pontos, 5 erros que atrasam a sua preparação em anos, tá bom? Então, se você está estudando aí há 2, 3, 4 anos e ainda não conseguiu boas aprovações, é muito provável que você cometeu alguns desses erros ou até pode ainda estar cometendo, tá bom? Então, acompanhe comigo. Primeiro erro: estudar sem um planejamento estruturado.
O aluno compra o material e começa a estudar de forma aleatória, sem saber o que priorizar. Resultado: pula conteúdo que não deveria pular, perde tempo, avança sem consistência, sem planejamento, a preparação fica desorganizada e o caminho até a aprovação se torna muito mais lento. E por isso você passa 3, 4 anos e não consegue uma aprovação. Erro 2, querer estudar tudo ao mesmo tempo. Turma, existe um núcleo de disciplinas que elas estão presentes em todos os concursos de tribunais na sua área, tá? E essas disciplinas, normalmente, elas são responsáveis por 80 a 90% da sua prova. Então, essas disciplinas, ela tem que estar no sangue. Você precisa priorizar essas disciplinas. Você precisa virar um expert nessas disciplinas. Porque quando você vira muito experiente nessas disciplinas, você acaba aumentando as suas chances de aprovação, porque elas têm um peso alto na sua prova e elas se repetem em vários concursos. Não revisar o que já estudou, tá? Se você estuda hoje e não revisa, o que acontece? O conhecimento cai no esquecimento, tá? A revisão precisa entrar na sua rotina desde o início, desde o começo da preparação. E é isso que garante a retenção, tá? A revisão, ela é tão importante quanto o estudo inédito, tá? O estudo do conteúdo teórico, tá bom? Eu vejo os alunos cometerem 2 erros principais. O principal erro é não revisar. E o segundo erro é tentar um método de revisão engessado, que é aquele de 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Esse método de revisão, ele é excelente. O problema é que ele não funciona para a área de tribunais. E eu explico a você por quê, tá? É porque a área de tribunais, hoje, você precisa estudar 10, 12 disciplinas. Quando você coloca um número grande de disciplina para você fazer todas essas revisões, chega um momento que você não consegue avançar no conteúdo, tá bom? Então, você fica com um processo de revisão engessado. E isso te faz acabar não revisando nada. E sem revisão, você não tem retenção. Erro 4, adiar o treino com questões. Tá? Tem gente que espera saber toda a teoria, quer dominar toda a teoria, para só depois passar a resolver questões. E não é assim. As revisões, as questões precisam estar na sua preparação desde o início. Você não faz questões apenas para acertar. As questões têm outros fundamentos também, como fazer você aprender melhor o conteúdo, fixar o conteúdo melhor e entender como a banca pensa. O que as bancas costumam cobrar, tá bom? Então, questões precisam estar na sua preparação desde o início. Eu vejo muito aluno estudando muito a teoria e não fazendo questões. Isso tudo vai atrasar a sua aprovação. O quinto erro, e não menos importante, é deixar o emocional de lado. Quem não aprende a controlar ansiedade,
frustração, desânimo, corre o risco de se sabotar. Deixa eu falar para você, tá? Você vai precisar aprender com a frustração. Você vai precisar errar muitas questões para que você possa aprender o conteúdo. Você vai reprovar muitas vezes na sua preparação. Inclusive, você vai ter mais reprovações do que aprovações, tá? Então, é preciso, tá? Você está com o emocional muito preparado, porque senão você vai acabar desistindo, tá? Então, prepare sempre a sua mentalidade para as reprovações, para as perdas, para os erros, tá? Para as frustrações, se você quiser ser um aprovado. Se você não quer perder tempo com esses erros, fica comigo até o final, tá? Porque eu vou te mostrar como otimizar a sua preparação e minimizar todos esses erros. Como aumentar suas chances de aprovação, mesmo se você estiver começando do absoluto zero? Comece pelas disciplinas certas, tá? Como eu te falei, existe um grupo de disciplina para cada cargo que é responsável por 80, 90%. Então, essas disciplinas você precisa ficar ninja, você precisa ficar um expert nessas disciplinas, porque isso vai fazer você aumentar as suas chances de aprovação. Tenha um planejamento realista e eficiente. Se você vai começar a estudar agora, não adianta você querer começar com 5 horas de estudo líquidas, 6 horas, tá? Se você está começando, o principal objetivo do aluno iniciante é criar um hábito de estudo, tá bom? É criar a disciplina, tá certo? Então, comece com 1 hora por dia, tá? Faça 1 hora por dia, todos os dias da semana. Na segunda semana, passe para fazer 1 hora e meia, 2 horas. Quando você já tiver com uma carga legal, aí sim, você tenta aumentar um pouquinho mais, tá certo? O objetivo principal do aluno iniciante não é ter carga horária alta e não é ter desempenho alto, tá? O aluno iniciante, ele tem que estar preocupado com o hábito de estudar, a disciplina e a constância. Carga horária alta e desempenho a nível de aprovação é uma segunda etapa da sua preparação, tá bom? Estude com base nas questões de provas anteriores, tá? Faça muitas questões das principais bancas. Porque você vai ver durante a sua preparação que muito do que você estuda na teoria não cai nas provas. E como é que você vai saber o que cai na prova e o que não cai na prova? É exatamente com base nas questões. Não ignore o poder da revisão, tá? Sem a revisão não tem retenção, certo? Use a estratégia do passo a passo. O estudo para concurso público é feito por fases, tá? Primeiro, você forma a base, depois você aprofunda e, por último, você acelera no seu pós-edital, tá certo? Inclusive, eu vou falar agora das fases do estudo para concurso público. Existem basicamente 3 fases do estudo para concurso público. E se você conseguir entender isso aqui que eu vou falar, eu não tenho dúvida. Você primeiro vai ser aprovado.
Segundo, você vai ser aprovado em menos tempo do que você seria normalmente, tá bom? Basicamente, existem três fases, tá bom? A fase 1 é a fase do aluno iniciante. Essa fase aqui, ela é muito perigosa, tá? Por quê? Porque é uma fase mais demorada e é uma fase onde o aluno não vê um grande progresso. E eu explico por quê. Porque o foco principal do aluno iniciante é fazer muito estudo da teoria, tá certo? Você vai fazer revisões e você vai fazer questões, tá? Mas a grande carga horária do aluno iniciante, 50, 60% do tempo de estudo do aluno iniciante é na teoria, tá? E essa teoria vai demandar muito tempo. Com isso, o aluno vai ter a percepção de que está avançando muito devagar, tá bom? Mas, se o aluno conseguir ter a mentalidade de saber que concurso público é feito de fase e que cada fase tem o seu propósito, você vai conseguir avançar muito mais rápido e você vai conseguir a sua aprovação muito mais rápido também, tá bom? Então, foco principal do aluno iniciante é a teoria, fazendo questões também e fazendo revisão. Quando você consegue passar pela fase iniciante, você entra numa segunda fase. É a fase intermediária. Na fase intermediária, a gente basicamente exclui a teoria da preparação do aluno. Veja, 50 a 70% do tempo que você estava gastando era com teoria. E a segunda fase, na segunda fase do aluno intermediário, a gente retira a teoria. Isso significa que na segunda fase você consegue girar toda a sua disciplina na metade do tempo que você levou na primeira fase. Entendeu? Então, dessa forma, você consegue girar toda a disciplina de uma forma muito mais rápida, tá certo? Por isso que eu falei que na fase iniciante era uma fase difícil, porque o aluno não conseguia ver um progresso. Quando ele chega na segunda fase, ele vai gastar metade do tempo ou até menos para girar toda a disciplina. Então, existe um progresso muito mais rápido. Quando o aluno sai da segunda fase, ele entra na terceira fase. A terceira fase é a fase do aluno experiente. É a fase do pós-edital. Quando o aluno chega no pós-edital, passando pela primeira fase e pela segunda fase, ele vai gastar 90% do seu tempo com resoluções da banca e com simulados. Desta forma, o aluno vai fazer um estudo intensivo e direcionado, tá? Quando ele faz muitas questões, ele consegue ter com muita clareza quais são os assuntos que ele ainda tem dificuldade. E com base nisso, ele passa a atacar os seus pontos fracos. E não sei se você sabe, mas a melhor forma de você aumentar o seu desempenho é em cima dos seus pontos fracos, porque são justamente esses assuntos que estão te fazendo perder pontos no dia da sua prova. Turma, esse slide aqui, ele é muito poderoso. Se você for um aluno inteligente, você vai entender que o estudo para concurso público é feito por fases e que cada fase tem o seu propósito. E eu não tenho dúvida
já conseguimos identificar um padrão que o aluno que segue essas 3 fases aqui, sem pular, sem sair da fase iniciante, quando o aluno só viu 20% do conteúdo do edital e já quer entrar no edital, se você não cometer esse erro, eu não tenho dúvida que você vai ser aprovado em menos tempo do que você seria normalmente. Se você ia gastar 2 anos para ser aprovado, em 1 ano você consegue. Se você ia ser aprovado em 3 anos, em 1 ano e meio, 2 anos você consegue. Eu não tenho dúvida disso, tá? Isso aqui é testado e aprovado com os nossos alunos, tá? As disciplinas essenciais para iniciar a sua base. Se você é da área judiciária, essas 7 disciplinas aqui, língua portuguesa, direito constitucional, direito civil, processual civil, penal, processual penal e direito administrativo, precisa estar na sua preparação desde o início e precisa estar no sangue. Você precisa dominar essas disciplinas aqui. Por quê? Porque essas disciplinas na área judiciária, elas representam 80, 90% da sua prova. E quando você está muito bem nessas disciplinas, você entra num pós-edital com muitas chances de nomeação, de aprovação. Tá bom? Além dessas disciplinas aqui, para a área judiciária, alguns concursos cobram raciocínio lógico e informática, ou raciocínio lógico ou informática, tá bom? Então, se você é um aluno que tem uma carga horária maior para se dedicar, vale muito a pena você incluir essas 2 disciplinas. Por quê? Porque a curva de aprendizado dessas 2 disciplinas, ela é lenta. Ou seja, você vai precisar ter contato por um longo tempo com essas disciplinas para que você realmente consiga aprender essas disciplinas. E você aprender raciocínio lógico e informática em 3 meses de um pós-edital é praticamente impossível, tá bom? Então, se você tem uma carga maior, já inicia com essas disciplinas na sua preparação, para você ter o tempo necessário para amadurecer o conhecimento nessas 2 disciplinas, tá bom? Apesar dessas disciplinas ter uma relevância para a área judiciária baixa, ela pode te dar 2, 3 questões que vai fazer total diferença na sua aprovação. Entre você ficar entre os aprovados com muitas chances de nomeações ou você ficar entre os aprovados na parte de baixo da lista de aprovados, tá bom? Então, vale muito a pena você fazer um estudo mais de longo prazo dessas disciplinas. Muitos alunos fogem dessas 2 disciplinas. Por quê? Porque é muito provável que o seu desempenho, se comparado com língua portuguesa, aliás, se comparado com as disciplinas de direito, né, o desempenho dessas 2 disciplinas vai ficar mais baixo, tá certo? E por isso, muitos alunos não gostam de estudar, porque querem estar com um desempenho de 80%, 85%, 90%, o que muitas vezes não é possível nessas 2 disciplinas, tá bom? E aí ele acaba se sabotando, ele acaba querendo não estudar e deixando para estudar apenas no pós-edital. E como eu já falei, no pós-edital você não consegue aprender raciocínio lógico e informático. É impossível. Agora, se você é da área administrativa, você vai tirar da sua preparação direito civil e processo civil
direito penal e processo penal e incluir administração geral e pública, tá bom? E numa segunda fase, você vai incluir AFO, né? Que é Administração Financeira Orçamentária. Ainda, se você estiver estudando para concursos de tribunais, de tribunais do trabalho, você vai precisar incluir direito do trabalho e direito processual do trabalho, que são as disciplinas mais importantes da área de TRT, tá bom? Então, essas são as disciplinas que precisam estar na sua preparação desde o início. A solução definitiva para a sua aprovação. O que é a orientação da ALS Concurso, tá bom? Turma, a ALS criou um método que já ajudou milhares de alunos a conquistarem as suas vagas, otimizando o tempo e direcionando o estudo de forma estratégica e direcionada. Como eu falei aqui, como eu comecei falando na nossa live, sobre centenas e milhares de aprovados. Na orientação da ALS Concursos, você vai ter um método aprovado, tá? Plano de estudo personalizado para sua carga horária, acompanhamento individual, monitoramento de desempenho e um suporte contínuo. Você vai ter o meu contato de WhatsApp para me mandar mensagem sempre que você estiver precisando, sempre que você tiver com dúvidas, sempre que você precisar de uma estratégia, de uma orientação, você vai me mandar um WhatsApp e eu vou te ajudar. Transforme seus estudos com a orientação da LS Concursos. Planejamento de estudos personalizado, indicação dos assuntos mais importantes, indicação dos melhores materiais, dicas e bizus exclusivos, bateria de questões pronta, revisões programadas, relatório de análise de desempenho, que eu vou falar mais um pouquinho aqui na frente, acompanhamento com o professor orientador e muito mais. Você vai receber metas semanais com um passo a passo do que você precisa fazer. Mapa de relevância, você vai receber o mapa de relevância de cada disciplina, né? Para você saber o que é mais importante e o que é menos importante. Por exemplo, dentro da disciplina de português, interpretação de texto e compreensão tem relevância 10. Você não vai estudar interpretação de texto com a mesma importância que você estuda, por exemplo, ortografia, que só tem relevância 7. Entendeu? Isso aqui é estudo estratégico, é forma de priorização. Tarefas de teoria, nós vamos indicar a página que você vai começar, a página que você vai finalizar. Tarefas de exercícios, tá? Nós vamos selecionar as questões no sistema de questões do TEC. Você vai clicar no link e vai ser direcionado. Vai logar com sua conta e já vai encontrar um caderno de questões com 20, com 30 questões selecionadas para o seu concurso. Nem questões de um nível difícil demais e nem questões de um nível baixo demais, tá bom? Exatamente para o seu concurso, da forma como você vai encontrar na sua prova. Dicas e bizus, tá? Que já dá para ser um primeiro material de revisão.
Teremos também tarefas de lei seca. Teremos também o relatório de análise de desempenho. E aqui eu quero falar um pouquinho mais para você, porque é algo que realmente faz a diferença na sua preparação, tá bom? Quando você concluir 4 metas no nosso método, eu vou fazer uma análise das suas 4 metas e eu vou identificar quais foram as disciplinas que você foi bem, quais foram as disciplinas que você foi mal, como, por exemplo, nessa imagem aqui, em direito processual civil, tá? O aluno teve o seu pior desempenho, que foi 78%, tá bom? Então, com base nessa análise, eu vou criar uma estratégia para que o aluno possa reforçar essa disciplina, porque é dessa forma que você vai aumentar o seu desempenho, é trabalhando em cima do seu erro, é trabalhando de forma estratégica. Muitos alunos ficam estagnados num platô de 75%, 80% e passam anos sem conseguir elevar para um desempenho de 85%, 90%, que é o desempenho que vai te garantir uma aprovação, tá bom? E isso acontece por quê? Porque o aluno, ele não sabe quais são as disciplinas que ele está indo bem, ele não sabe as disciplinas que ele está indo mal, ele não sabe o assunto que ele precisa reforçar. E aqui, com a nossa orientação e com a nossa análise de desempenho, eu vou conseguir identificar isso para você e eu vou te entregar de mão, assim, entregar nas suas mãos, tá bom? E juntos nós vamos traçar estratégias para que você possa melhorar. Ainda em relação à análise de desempenho, nós temos um comparativo aqui em azul do aluno, tá? Com a média, esse gráfico preto, e a mediana, esse gráfico roxo aqui, tá? Dos outros alunos da LS. Como os alunos da LS estão sempre sendo aprovados nas primeiras colocações, quando nós fazemos o comparativo com você e trazemos você para esse mesmo nível aqui, você fica competitivo e você entra na briga por aprovações e por nomeações, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer esse comparativo, né, do aluno com outros alunos da LS, para a gente saber e para que a gente possa deixar o aluno realmente competitivo. Ainda que você recebe gráficos, tá? Ainda falando da nossa análise de desempenho, a gente tem um enfoque muito grande na análise de desempenho, porque é realmente o diferencial aqui na nossa preparação, tá? Você vai ter um professor experiente olhando os seus resultados e colocando o dedo na ferida, tá? A gente vai indicar os seus pontos fracos para que você fortaleça e para com isso você cresça, tá bom? E você aumente o seu desempenho até a gente alcançar o desempenho dos aprovados de 85%, 90%. Turma, a gente já está aqui há uma hora, há mais de uma hora, tá bom? Então, eu gostaria muito de te ajudar, tá? Mas a gente não consegue ficar aqui 2 horas, 3 horas, tá? O nosso tempo é curto, tá bom? Então, a partir de agora, eu tenho 3 alternativas para você, tá? E aí você vai escolher aquela que você mais se identifica, tá bom?
Alternativa 1, continuar fazendo como sempre fez e não ter nenhum resultado. Repetir os mesmos erros, estudar sem estratégia e ficar para trás, né? Até chegar um momento em que você vai desistir. Ou tentar aprender tudo isso aqui que eu te passei agora e muitos outros que eu vou te ensinar quando você for meu aluno, tá? Tentar aprender sozinho. Perder tempo, perder dinheiro com materiais, sem um plano eficiente, sem saber o que priorizar. E terceiro, adquirir a nossa mentoria sem risco. Ter um método validado, um plano claro e direto e acelerar sua aprovação com segurança e eficiência. A escolha é sua, tá? Mas se você quer chegar mais rápido até a sua aprovação, nós podemos te ajudar. Agora pensa comigo, quanto vale a sua aprovação? A orientação da LS Concurso não é para todo mundo. Nós não queremos todos aqui. A gente realmente quer alunos que tenham compromisso, que realmente quer ser aprovado e que está disposto a seguir um método testado e comprovado. É por isso que a gente está aqui nessa conversa há mais de uma hora. Se você chegou aqui, eu já tenho certeza que você tem compromisso com o seu objetivo, que você tem compromisso com o seu futuro. E é isso que a gente quer. A gente quer alunos compromissados e que querem mudar de vida através do estudo para concurso público. Pensa comigo, tá? O salário inicial pode chegar a 15, 17 mil reais por mês. Em um ano, você vai estar ganhando mais de 195 mil reais. Agora me diz, e se você tivesse que pagar 2% para garantir a sua aprovação? Será que valeria a pena? Lembrando que você vai pagar por um espaço de tempo bem curto, um ano e meio. No entanto, a sua remuneração é para sempre, é para o resto da vida. É como diz aquela frase, né? O estudo para concurso público é dolorido, mas é por pouco tempo. E o seu cargo é para sempre. Quando a gente fala em concurso público, a gente só pensa no salário, né? Os 15 mil reais, os 10 mil reais que você vai receber todo mês. Mas a verdade é que a aprovação muda tudo. É estabilidade, é qualidade de vida, é emprego digno, liberdade financeira. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso aqui que eu acabei de falar não tem preço, tá? A aprovação não vai mudar apenas a sua vida, ela vai transformar a sua família. A orientação especializada com um professor orientador experiente. Escolha o seu plano ideal. Nós temos planos mensais, semestrais e anuais, tá bom? Plano mensal, sem fidelidade, flexibilidade total. R$ 395 por mês. Plano semestral. Esse aqui já é um pouco mais recomendado. Por quê? Porque tem 7% de desconto. 6 vezes de R$ 367,35. E o plano anual, que é realmente para quem está
compromissado com o seu futuro, que realmente quer mudar de vida dentro daquele desafio que eu propus de mudar de vida dentro de um ano, tá? 12 vezes de R$ 335,75, sem dúvida nenhuma, o melhor custo-benefício. Porque aqui você tem um desconto de 15%. E o melhor de tudo isso aqui é que você não precisa ter todo o valor do plano semestral, não precisa ter todo o valor do plano anual, você só precisa ter o limite todo mês para que a nossa equipe faça o lançamento, porque ele é sem comprometer o limite do seu cartão. Ele é naquele estilo recorrente, tá bom? Agora, para você que realmente está aqui e que está compromissado e que quer entrar no nosso desafio de mudar sua vida dentro de um ano, eu tenho uma promoção especial para você. Esqueça esse plano aqui semestral e anual, tá bom? Esqueça esses valores. E me chama agora nesse WhatsApp, manda uma mensagem, Bento, eu assisti a sua live até o final e eu gostaria da promoção especial para mim, no plano semestral ou no plano anual, tá bom? Turma, nós não fazemos promoções dos nossos planos, tá bom? Mas eu vou tentar aqui um desconto especial para você e esse desconto vai ficar válido apenas até amanhã, dia 30/4, até a meia-noite, tá bom? E outra coisa, esse desconto é apenas para quem chegou até aqui, até o final, está há mais de uma hora aqui comigo e realmente está com compromisso de mudar de vida através do estudo para concurso público, tá certo? Então, se você quer mudar de vida, se você quer ser aprovado, me chama agora. É só fazer a leitura, desse QR Code aí e me chamar agora mesmo lá no WhatsApp, que eu mesmo vou te responder, tá bom? Turma, chegamos ao fim da nossa live. Se você chegou até aqui, até o final, eu não tenho dúvida alguma que você realmente tem compromisso de mudar de vida, tá bom? E eu quero te ajudar a alcançar um cargo público no Poder Judiciário, a sair desde o zero até o seu cargo público, tá bom? Então, me chame agora mesmo no WhatsApp, vamos conversar. Eu vou fazer uma promoção bem bacana para você, tá bom? Fiquem com Deus e precisando, é só me chamar aqui no WhatsApp. Valeu, turma!